leitores! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim, porque hoje é dia de mais uma resenha do projeto Murakamando. No mês de novembro, o livro do projeto Murakamando foi Kafka à beira-mar. Gente, eu já vou começar dizendo que eu estava bem receosa para ler esse livro, porque eu sempre ouvi, principalmente da crítica, falando que esse livro é a grande obra-prima do Haruki Murakami. Então, isso já me deixava assim, né, porque, poxa, eu já li tanta coisa boa, né, do Murakami durante esse ano de projeto que, fiquei meio assim. E aí eu entendi que é verdade. Essa é a grande obra-prima do Haruki Murakami. Em Kafka à beira-mar, a gente vai conhecer aqui 3 narrativas. Isso não é spoiler, porque logo no começo a gente já vai ver que os capítulos eles vão se alternando entre essas narrativas. A primeira é do Kafka Tamura. É um garoto que está fugindo de casa, tem ali seus 15 anos, tem um amigo imaginário, o Corvo, e ele não se dá bem com o pai. A mãe pegou a irmã, sabe, quando ele ainda era pequeno, e as duas foram embora. E ele quer simplesmente sair dali. Ele quer seguir a sua vida de outra maneira. E ele foge de casa. Tanto que a gente vai acompanhar ele, né, pegando um ônibus, conhecendo uma garota pela qual ele fica até interessado. Ele depois, né, conhecendo ali um rapaz que trabalha numa biblioteca e que está disposto a ajudá-lo. Ele vai encontrar um grande refúgio na biblioteca, porque o Kafka, ele ama ler. Inclusive, Kafka não é o nome dele, né? Você entende que ele mudou de nome para poder fugir de casa e ninguém pegar ele, mas a gente vai ter sim muita influência do Kafka aqui, eu vou falar isso um pouco mais pra frente. A segunda narrativa acontece logo após a Segunda Guerra Mundial, quando uma professora está levando seus aluninhos aí em uma expedição perto de uma montanha, num pasto e tudo mais, e aí eles estão ali, né, colhendo flores, colhendo frutos e tudo mais, até que um evento bizarro ocorre. Um por um, eles vão desmaiando, eles colapsam. A professora fica desesperada, não sabe o que fazer, liga pra escola, leva eles pro hospital, lá vai ter ali cientistas, militares, um monte de gente, sabe, tentando entender o que aconteceu. E aí, a não ser acho que uma criança, todo o resto vai acordando, né, desse coma, e eles não se lembram do que aconteceu. Então ninguém sabe realmente o porquê desse colapso. E vai ser bem interessante porque essa parte, ela é mostrada mais através de relatos, ou de entrevistas, ou de cartas, ou de reportagens no jornal, porque começa toda uma especulação, tanto que os militares estão envolvidos, porque pode ser uma arma química, talvez, que os Estados Unidos, né, estejam usando contra eles, não se sabe, né, a gente vai ter um cientista tentando investigar o que aconteceu, a professora o tempo inteiro se perguntando, né, o que será que ocorreu, e é muito legal. E a terceira narrativa, a gente vai conhecer um senhorzinho maravilhoso, que inclusive, gente, se tornou o meu personagem favorito do Murakami até hoje, que é o Nakata. Ele é um senhor, né, já idoso, que na verdade, ele tem um QI mais baixo do que o comum. E por isso, né, ele vive ali basicamente do subsídio do governo e ele tem aí um outro emprego que é algo que exige o talento maravilhoso dele, que é de conversar com gatos. Ele, de fato, se comunica com gatos. E aí, ele utiliza, né, esse talento que ele tem, esse dom, pra encontrar gatos que foram perdidos, né, que a família tá procurando e tudo mais. E, particularmente, aqui ele tá procurando um gato chamado Goma. Então, ele vai ali conversando com os gatos que ele encontra pra tentar ali, né, descobrir onde é que o Goma tá. Gente, essas 3 narrativas se conectam de alguma forma. Eu não sei como falar sobre esse livro sem dar muitos spoilers, porque ele é um livro que tudo que eu for falar, além disso, né, que faz parte mais da sinopse, seria spoiler. Estragaria a sua experiência de leitura, porque parte da experiência de leitura é você tentar entender o que está acontecendo. A gente tem aqui um grande quebra-cabeça, que é um quebra-cabeça maluco. Ele vai exigir muito do leitor, porque é como um quebra-cabeça todo branco, sem margem, com peças que uma é triangular, a outra é redonda, tá faltando peça, e você vai ter ali o papel de tentar encaixar cada uma dessas peças para montar esse quebra-cabeça. Eu amei esse livro. Durante esse quase um ano aí de projeto Murakamando, eu tinha pra mim que o meu favorito era Norwegian Wood. E eu terminei Kafka à beira-mar pensando qual deles eu gostava mais. Mas eu cheguei à conclusão que foi Kafka à beira-mar, porque Kafka à beira-mar tem 100%
do realismo mágico do Murakami. Essa é uma história que ela vai misturar muito do dia a dia, do rotineiro, com coisas bizarras, tipo essas crianças colapsando, ou gatos que falam, ou peixes caindo do céu, e coisas assim. Tudo isso tem uma explicação. Só que nem sempre ela é dita de forma clara. Murakami, ele escreve sim de uma maneira muito singela, muito simples, e você consegue assim, normalmente, pegar um livro dele e, sabe, ler porque ele é fluido, ele é gostoso de ler. Só que eu, por exemplo, eu tive que ir parando porque eu li alguns capítulos e aí eu parava e tentava teorizar, tentava entender o que isso realmente significa. Por que isso está aqui? Porque como o Murakami ele escreve de uma forma simples, ele também coloca metáforas ali que são extremamente poderosas e que tudo quer dizer alguma coisa. Tanto que eu marquei esse livro, gente, porque esse livro ele tem referências a obras anteriores do Murakami. Ele explora todos os símbolos que o Murakami já colocou em outros livros. Inclusive, gente, fiquem ligados porque eu farei um vídeo sobre a simbologia de Murakami. E eu acho que tudo pode ser simplificado em uma frase que é dita aqui, que, se eu não me engano, foi o Goethe que disse que tudo é uma metáfora. E tudo é uma metáfora nessa história, gente. Assim como na nossa vida. Mas aqui, lógico, vai pro fantástico. Sai ali do senso comum. Então, é uma coisa que você precisa tentar entender o que tá ocorrendo. Porque senão, vai ser um livro que muito provavelmente não vai funcionar pra você. Ele foi um livro que eu tive uma experiência de leitura muito bacana, bem similar à que eu tive com O Mar Sem Estrelas, que é meu livro favorito. Eu tirava um tempo pra tentar entender o que estava acontecendo. Pra mim, pelo menos, não foi um livro assim que eu devorei, porque eu precisava de tempo para poder degustar o que o Murakami tinha escrito e o que ele realmente queria dizer. A semiótica é muito importante nas obras do Murakami, principalmente quando a gente está falando de realismo mágico. Você tem ali o que ele está falando, e o que ele está falando é importante, mas você também tem o que ele não está falando, e o que ele não está falando também é importante. E você precisa entender isso para ter uma experiência mais completa. Pelo menos foi assim comigo. Eu tirava tempo para poder encaixar as peças desse quebra-cabeça. Eu amei aqui os personagens. Os protagonistas, eles brilham. E até os personagens secundários aqui, eles têm um papel muito importante. E principalmente o Nakata, gente. O Nakata, ele se tornou, de fato, o meu protagonista favorito do Murakami. Eu queria colocar ele assim num jarro e proteger ele de qualquer mal que o mundo pudesse fazer pra ele, sabe? E esse é um livro que ele vai falar muito da paixão pela arte, pela escultura, pela pintura, pela música. A gente vai ver muitos animais aqui. Tem também cada um o seu significado. Então a gente tem muitos gatos, a gente tem peixes, a gente tem aves e por aí vai. A gente tem muita figura da água, que também é algo recorrente, né? O próprio título, Kafka à beira-mar, porque a água, ela mostra a coisa da fluidez, de como tudo passa, seja algo bom, seja algo ruim. Importante aqui também é perceber o título e o nome de um dos protagonistas, que é Kafka Tamura. E quando eu disse que é importante isso, é porque você percebe muito nas histórias do Murakami, principalmente de realismo mágico, a influência das obras do Franz Kafka. A gente tem, geralmente, muito de Fyodor Dostoiévski, porque a gente tem toda a questão do existencialismo nas suas obras, mas no realismo mágico, o Murakami, ele também leva tudo muito pro lado do Kafka, porque o Kafka, ele colocava ali algo absurdo, um elemento totalmente fantástico, para falar sobre as coisas mundanas, sobre o ser humano, sobre a sociedade, sobre as paixões. O próprio Metamorfose, por exemplo, que eu reli esse ano, você tem ali o Gregor Samsa acordando como um inseto. Só que a preocupação dele não é que ele acordou transformado num inseto, é ele imaginando, como é que eu vou fazer para trabalhar e sustentar minha família? Ou, por exemplo, em O Processo, que a gente tem o K que acorda com oficiais ali, né, no seu quarto de pensão, que vão levar ele para um lugar porque ele está sendo processado. Mas durante toda essa história que ele vai sendo hostilizado, que ele tem que se defender, que ele procura advogado, isso, aquilo, você não sabe por que ele está sendo processado, e ele também não. Isso é muito presente nas obras do Murakami, principalmente em realismo mágico. Ele coloca a coisa do absurdo para falar sobre os sentimentos humanos, as relações humanas, a construção da nossa sociedade, a questão de pautas aqui importantíssimas que ele traz para Kafka à beira-mar. Ele aborda muitas
muita coisa aqui que é importante, precisa ser falado e que as pessoas, muitas vezes, elas preferem não comentar sobre, sabe? Questões políticas, questões de gênero, questões de orientação sexual e, principalmente, toda a coisa da vida, da morte, do amor, desses sentimentos e das emoções que nos movem. E aqui, em especial, a gente tem isso de uma forma muito dolorosa. Eu sempre falo que o Murakami, ele tem um dom de colocar o dedo na ferida do leitor, sabe? De falar coisas e de despertar emoções e pensamentos que muitas vezes a gente não quer ter, que muitas vezes a gente foge disso. Ele não, ele escancara e ele coloca na nossa cara. Por isso que nem sempre é fácil ler Murakami, por mais que seja, assim, uma escrita muito simples, às vezes o conteúdo é pesadíssimo. E aqui, o mais legal pra mim foi ver essas histórias se conectando, se encaixando. O Murakami, ele termina as suas histórias antes do final, geralmente. E isso é algo extremamente importante porque ele traz uma mensagem pra gente de que o fim não é necessariamente o fim, assim como o começo não é necessariamente o começo. E tudo é uma metáfora. Eu fiquei totalmente encantada por esse livro. Eu acho que ele é um livro que merece todas as críticas positivas que ele tem, todo esse amor que ele recebe, porque ele não é um livro fácil, ele lida com assuntos difíceis, tem ali momentos da história que são mais chocantes, que causam repulsa, causam nojo, nos dá aquela sensação de desconforto, e ele fala também muito da literatura. Ele cria um paralelo muito interessante, principalmente a respeito da mitologia dos teatros gregos, né, do épico, que na verdade está transposto perfeitamente para essa história, não só como uma metáfora, mas na vida dos personagens, nos poderes que eles têm, as coisas que eles vivem, como eles se conectam, e eu simplesmente estou apaixonadíssima por Kafka Beira-Mar. E é isso, gente, eu espero que vocês tenham gostado desta resenha. Por favor, se você quiser continuar conversando comigo a respeito de literatura, se quiser ler livros do Haruki Murakami comigo, porque sim, o Projeto Murakamando continua em 2023. Não deixe de me contatar nas minhas outras redes sociais. Por favor, curta esse vídeo, porque isso ajuda muito o meu trabalho, faz com que esse vídeo chegue a mais pessoas. Compartilhe com seus amigos, comente aqui embaixo se você já leu esse livro, o que você achou, ou se você tem vontade de ler, por que você ainda não leu, porque olha, gente, é maravilhoso sim. E por favor, se inscreva no canal Livre em Livro se você ainda não é inscrito, e aproveite para ativar as notificações, ativar o sininho, porque toda sexta-feira e domingo tem conteúdo novo por aqui. Então a gente se vê no vídeo que vem.